Boa tarde. Em nome da Tinta da China, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Museu do Aljube, à Rita Rato, por nos acolher, e à sua equipa, por nos acolher aqui. Têm feito um excelente trabalho. Acabei de ver uma exposição sobre as Tigas Marias, que me lembro de ver na infância. Queria agradecer à Silvia Maeso e a todos os colaboradores do livro, todas as pessoas que escreveram para o estado do racismo em Portugal. A Tinta da China tem publicado desde sempre livros que alertam, combatem e discutem o problema do racismo. Portanto, para nós muito natural e uma grande honra estarmos a publicar este livro. Como editora independente, vamos também já rapidamente, a seguir, vamos publicar do William Thuram O Pensamento Branco, no primeiro trimestre de 2022, e do Jean-Frédéric Chobe Para uma História Política da Raça. É um historiador francês que fez um ensaio muito importante também sobre esta temática. Eu queria agradecer à Cláudia Silva, ao Danilo Cardoso e ao José Semedo Fernandes por estarem aqui e por participarem nesta sessão com os vossos contributos. E agora passaria a palavra à Sílvia, que é a coordenadora do livro e que terá mais coisas para dizer, espero. Obrigada. Sim, está ouvido? Olá, boa tarde, ou já quase boa noite, agora já com quase o inverno a chegar. Muito obrigada, é um prazer e uma emoção também estar aqui. Foi já em 2020, fevereiro, não é? Como Tula Pires também fala no início do seu prefácio, que estivemos aqui neste museu que sempre nos acolheu para apresentar os resultados, não é, dos projetos, não é, que depois se construíram, não é, neste livro. E, portanto, agradecer o Museu Aljube, não é, e a Rita Rato pelo acolhimento, agradecer a vossa presença, como não, e agradecer, não é, a Tinta da China também o acolhimento, não é, e a paciência com os atrasos, não é, que acostuma sempre a ter a organização de um livro destas características. E como não, agradecer, não é, a Cláudia Silva, Danilo Cardoso, José Semedo Fernandes, por aceitar, não, estar aqui e partilhar também convosco as suas reflexões sobre o livro. Eu vou fazer assim uma brevíssima apresentação da obra, não é, antes de dar passo aos colegas. O estado do racismo em Portugal apresenta uma análise da implementação da legislação que proíbe a discriminação racial e a incitação ao ódio racial nos âmbitos da habitação, vizinhança, educação e forças de segurança. E também inclui um estudo de caso exploratório sobre a intervenção de instituições para a proteção das crianças em risco. O livro também aborda e analisa as políticas públicas, os discursos e entendimentos políticos e dos meios de comunicação social que contextualizam esses processos. Isto é, este trabalho coletivo que deu início já em 2016 e tem a sua origem num projeto de investigação Combat, que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em diálogo com o projeto Politics, que ainda está a decorrer e financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, fornece ferramentas analíticas para compreender como chegamos até aqui. Porque a segregação socioespacial, residencial e educativa, e o policiamento e controle racializado dos espaços e corpos da população afrodescendente e romani estão no centro do debate e das denúncias de coletivos e organizações antirracistas. Como é que a ordem racial hierarquizada se tem reproduzido no contexto português, seguindo pautas que podemos identificar também em muitos outros contextos europeus? Que decisões políticas e moldes jurídicos têm jogado um papel crucial neste processo? Assim, neste contexto,
que determinados assuntos têm sido constituídos como prioritários para a intervenção do Estado e dos interesses privados, e também das agendas acadêmicas que têm estado reféns desses programas de intervenção. Vou nomear alguns. Integração das minorias étnicas, o problema da segunda geração dos imigrantes do PALOP, e especificamente cabo-verdianos, o insucesso escolar e a falta de apetência pelo trabalho das crianças e jovens ciganos, os bairros e enclaves africanos da periferia como zonas urbanas sensíveis de socialização para a delinquência. São estes alguns exemplos ilustrativos das questões que têm sido constituídas como problemas prioritários das agendas de intervenção política, policial, legal e acadêmica, e que devem ser disseccionadas e analisadas para compreender o racismo como um sistema de opressão e a raça como uma tecnologia de governo e organização da ordem moral e política de uma sociedade. E assim, neste contexto também que esta obra não descobre nada novo, o qual pode resultar estranho num país e um continente tão dado aos descobrimentos, pois referimos a questões sobre a legislação ou políticas de habitação e de policiamento que já foram levadas para o debate público com anterioridade, que foram objeto de críticas nos relatórios de organizações no contexto português e também de organismos internacionais. São do conhecimento das instituições e organismos do Estado. O que aqui fazemos é aportamos e defendemos uma determinada aproximação teórica, histórica e analítica ao racismo, como um fenômeno imbricado nas práticas cotidianas e estabelecidas como o funcionamento normal das instituições, das relações sociais, em definitiva, da nossa cultura. E como nos relembra Tula Pires, acudindo à já clássica análise de Lélia Gonçalves, a cultura de raiz colonial é uma cultura de reprodução do racismo por denegação. O estado de negação é o estado do racismo em Portugal. Só me resta que agradecer a todas e todos os colegas e as colegas que participaram no livro e que gostaria de nomear. Ana Rita Alves, Anabela Rodrigues, Beatriz Gomes Dias, Bruno Muniz, Cayetano Fernandes, Cristina Goldão, Daniel Araújo, Emanuel Carlos Anapu Calunga, Giovanni Di Gianco, Luana Coelho, Mama Dubá, Mano Paco, Pedro Almeida, Pedro Varela, Pimenio Ferreira, Sara Fernandes, Sevijan Feizula e Tula Pires. Pronto, com isto já vou dar passo às nossas convidadas e Cláudia Silva vai começar. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todas. Antes de mais, eu quero agradecer o convite para participar desta conversa e deste comentário sobre o lançamento desta obra tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, em geral, do contexto português, mas de uma forma também global. O meu comentário deste livro será uma espécie de manta de retalhos, em que falarei primeiro da minha experiência sensorial de ler esta obra enquanto pessoa racializada, mas também salientarei alguns pontos que me chamaram mais atenção, só para me apresentar um pouco e também para entenderem de que ponto eu vou partir e de que lugar eu vou falar sobre este livro. Eu sou jornalista, embora já não trabalhe como jornalista, embora escreva para o público sobre questões relacionadas com racismo, mas a minha prática profissional principal é investigação. Trabalho na área de médias digitais, tecnologias de comunicação e informação, desde uma perspectiva de empoderamento de minorias. Por isso, eu vou puxar, obviamente, aqui o meu comentário do livro mais para essa perspectiva. Assim já poderão entender, não é, de que ponto eu estou a partir. E também falarei, durante o meu comentário, de como esta obra pode se comunicar com outras frentes do pensamento e da luta antirracista e do pensamento no contexto português, mas também de como esta obra pode se relacionar na sua conexão com a luta antirracista e também do pensamento antirracista de forma transnacional. Enfim. Bom, para começar, eu devo dizer que a obra O Estado do Racismo em Portugal, Racismo, Antinegro e Anticiganismo no Direito e nas Políticas Públicas é uma arma teórica. É também uma radiografia do racismo institucional
e estrutural no contexto português. E diria, de certa forma, até europeu. Há uma boa contextualização das discriminações raciais contra afrodescendentes e pessoas de etnia roma, cigana, no contexto europeu. Enquanto leitora, devo dizer que o livro é ainda para mim um impulsor de memórias. Suponho que assim também o seja para qualquer pessoa racializada que se proponha a ler este livro, como qualquer outro livro sobre o racismo. Ou até mesmo consumir outros tipos de mídia que revelam dispositivos e contextos racistas, por exemplo, como séries ou filmes. Para pessoas racializadas, ler ou estudar o racismo é um exercício duplo de vulnerabilidade e empoderamento. Ao dizer isso, por exemplo, penso naquela sensação de dor partilhada das mulheres negras, algo parecido com aquilo que a acadêmica brasileira Vilma Piedade chama de dororidade, em contraposição à ideia de sororidade. Por outro lado, e fazendo jus ao nome de um dos projetos de investigação coordenado pela organizadora deste trabalho, Silva Maeso, o Combat, o livro é empoderador porque nos oferece argumentos, dados, contextualização jurídica e histórica para combater. E repito aqui, enfatizo a palavra combater e não deliberar, como se costuma fazer em Portugal, se existir ou não racismo. Isso não faz parte do livro. A ideia é combater as diferentes formas de racismo, do estrutural ao cotidiano, conectando assim o racismo ao que sobreviveu ao colonialismo, chamam de colonialidade, e também as estruturas opressoras da branquitude e a ascensão da extrema-direita na Europa. Assim como salienta Tula Pires no prefácio deste livro, quanto mais, isto que abrimos aspas, quanto mais a gente entende como o racismo opera, maiores são as chances de construirmos medidas de enfrentamento que sejam diretamente relacionadas ao seu funcionamento. E é isso que este livro faz, alarga a nossa compreensão do racismo em Portugal. Além disso, amplifica vozes do antirracismo português que têm sido tão fundamentais e cruciais para a concretização e a conquista de mudanças na sociedade portuguesa, incluindo não só o pensamento de acadêmicos antirracistas, mas também de líderes comunitários, bem como líderes de organizações antirracistas. E aqui abro um grande parênteses para enaltecer as vozes e a escrita, e também para agradecer a escrita destes autores e organizações antirracistas. E aqui passo a citar os nomes, como já foram ditos, mas espero que ainda sejam mais vezes aqui esta noite. Beatriz Dias, Mamadou Ba, Cristina Roldão, Anabela Rodrigues, Caetano Fernandes, Pimênio Teres Ferreira, Giovanni Ibraí Rosa Django, Emanuel Carlos Aca, Apum Kalunga e Mano Paco. Muito obrigada. A obra O Estado do Racismo em Portugal é uma ponte entre o contexto acadêmico, a política e o ativismo. Afinal, como escreve Mamadou Ba no seu capítulo, o racismo é uma questão eminentemente política. Durante a leitura dessa obra, fui acometida muitas vezes, e aqui eu vou já adicionar a minha experiência sensorial de ler este livro, fui acometida muitas vezes pelo impulso de pousar o livro, para controlar a minha respiração, ou para partilhar fotos de certas páginas do livro com amigos, por exemplo, usando o telemóvel. É algo semelhante àquilo que fazemos quando vemos um filme ou um jogo de futebol e utilizamos o telemóvel para falar com alguém. Nessas situações, geralmente procuramos alento, companhia, interação, mas também queremos mostrar evidências, não é? Queremos geralmente provar um ponto e vamos para as redes sociais. No meu caso, durante a leitura deste livro, tive o ímpeto de provar como o racismo em Portugal manifesta-se aos meus amigos, maioria, obviamente, amigos brancos, e colegas de trabalho, inclusive alguns deles com quem ando a investigar o discurso de ódio online, no contexto português. Queria partilhar com esses amigos, por exemplo, que já existe uma lei que proíbe e sanciona a discriminação racial em Portugal há mais de 20 anos, e que há mais de 15 anos foi feita a transposição da Diretiva Europeia de Igualdade Racial para o contexto português. Apesar dessas 2 décadas, somente 13 pessoas foram condenadas por crimes de discriminação racial entre 2017 e a data de publicação deste livro, como constata Mamadou Ba no seu capítulo, mas também os resultados do projeto Combat.
Queria dizer ainda a estes amigos meus durante essa leitura deste livro que, apesar de Portugal não coletar dados étnico-raciais, as forças de segurança portuguesas usam categorias étnico-raciais em casos relativos a jovens romas ciganos, que, assim como destaca Silvia Maeso no capítulo 3, num país que tem se recusado constantemente a recolher e publicar oficialmente dados sobre desigualdades sociais. Ou ainda que a primeira condenação em Portugal por incitar a discriminação racial, mediante a difamação por causa da raça, foi emitida em 2002. Eu ia citar aqui o que levou à condenação dessa pessoa, mas penso que, por falta de tempo, eu vou pular essa parte. Mas queria dizer, não vou citar até as palavras porque são extremamente insultuosas, mas é relevante dizer aqui que essa pessoa foi condenada, era um presidente de uma junta de freguesia e ofendeu de uma forma óbvia e clara a pessoas de etnia cigana e também a pessoas afrodescendentes. E essa passagem é relevante porque demonstra a discriminação racial dirigida a diferentes grupos étnico-raciais e porque também demonstra uma localização geográfica dos mesmos. Esse presidente da junta de freguesia disse algo do gênero: em Lisboa, onde há muitos negros, toda a gente que sabe que roubam mais. E em relação às pessoas de etnia cigana, fazia referência a outra parte do país. E por que isso é importante, a localização geográfica? Estes insultos, nos últimos anos, têm se multiplicado na esfera online, nas redes sociais, como todos nós sabemos. E é nesse sentido que defendo que o movimento e o pensamento antirracista precisa, e já está a fazê-lo, mas precisa ainda mais debruçar-se também sobre as questões tecnológicas. E para ajudar neste pensamento, trago aqui à tona o trabalho da socióloga afro-americana Ruha Benjamin, que conceptualiza a própria raça como um tipo de tecnologia, aquela que cria universos sociais paralelos e morte prematura, e que requer manutenção e atualização rotineiras. A abordagem de Ruha Benjamin, a raça como tecnologia, está preocupada com o modo como as práticas técnico-científicas contemporâneas coproduzem classificações raciais, em sistemas de inteligência artificial, por exemplo, como reconhecimento facial. Geralmente, o que a Ruha Benjamin diz no seu trabalho, geralmente essas tecnologias ou essa tecnicociência é idealizada, é desenhada, é programada com a intenção de ajudar, entre aspas, os carentes, os carenciados. Algo que ressoa com a benevolência violenta destacada por Sara Fernandes no capítulo 4 deste livro. Ruha Benjamin defende ainda que tecnologias abolicionistas sejam desenvolvidas e programadas. Para Benjamin, a tecnologia não é apenas uma metáfora racial, mas um dos meios pelos quais as formas anteriores de desigualdade são atualizadas, o que ela chama de The New Gene Code, num livro que foi publicado em 2019, é muito recente, chama-se Race After Technology. O livro ainda não foi traduzido em Portugal. Com o termo The New Gene Code, Ruha Benjamin faz uma alusão às leis segregacionistas, chamadas Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, e explica como a discriminação está codificada em tecnologias emergentes. Aqui a palavra codificada, eu quando comecei a ler o livro, fiz logo a relação aqui com o trabalho da Ruha Benjamin, porque uma das propostas do Estado do Racismo em Portugal é descodificar o racismo no contexto português, não é? E o que a Ruha Benjamin diz é que as tecnologias têm o racismo codificado cada vez mais. E é por esse motivo que é vital que os investigadores façam um balanço rotineiro das ferramentas conceituais que usamos para entender a dominação racial. Aqui, prosseguindo com essa lógica na era daquilo que chamamos de Big Data, por exemplo, está entrelaçada com a fabricação de uma explosão da política de crime punitivo. O que isso quer dizer? Por exemplo, num relatório científico sobre viés de máquina, não é? Como é que os sistemas de inteligência artificial reproduzem vieses, ou em inglês aquilo que chamamos de bias, alguns investigadores ilustram como as ferramentas de avaliação de risco
geradas por computador são tendenciosas contra os americanos negros, por exemplo. Uma fórmula era particularmente provável que sinalizasse falsamente os réus negros como futuros criminosos. Isso já está sendo usado pela polícia nos Estados Unidos para prever a capacidade de uma pessoa cometer um crime, e esses algoritmos já são usados, rotulando dessa maneira quase 2 vezes mais a taxa de réus brancos, ou seja, aqui uma discriminação clara. Essa discriminação algorítmica não se limita ao trabalho policial. Os tentáculos sufocantes do Estado carcerário abrangem escolas, hospitais e outras instituições que buscam controlar pessoas pobres e racializadas. Nesta era, diz Ruha Benjamin, a subjugação quase nunca é o objetivo explícito, claro, da ciência e tecnologia. Em vez disso, objetivos nobres como saúde e segurança servem como uma espécie de profilaxia moral para novas formas de classificação e controle. E por um momento aqui eu despeço-me da Ruha Benjamin para regressar às memórias que o livro organizado pela Silvia me despertou. Eu mudei para Portugal em julho de 2006, exatamente um ano, quase um pouco depois de um ano e um mês do suposto caso do arrastão em Carcavelos. Eu morava na linha de Cascais, na altura, em Passo de Arcos, e ouvi dizer várias vezes: não vá a Carcavelos, pois lá há arrastões como há na tua terra. 13 anos depois, já a dar aulas para alunos de jornalismo no Departamento de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, comecei a ensinar aos meus alunos que o arrastão nunca aconteceu. A reação dos alunos, como posso imaginar que se calhar aqui alguém na audiência, é sempre de choque, espanto. Quase ninguém, eu estou a falar de alunos de mestrado no curso de comunicação, do departamento de jornalismo, que não sabem que o arrastão nunca aconteceu. O mesmo se verifica em rodas de conversas informais com amigos portugueses, onde a primeira reação é de negação e incredulidade. Mesmo eu citando artigos científicos, documentários, etc., a primeira reação é negar. Sim, existiu, a ação existiu. O estado do racismo em Portugal, e aqui estou a referir-me ao livro, torna-se, sim, uma referência textual acadêmica fundamental para alicerçar e evidenciar questões que já muito precisam ser desmanteladas, descristalizadas na memória coletiva dos portugueses. Nesse sentido, o capítulo 7 deste livro, de Pedro Almeida e Pedro Varela, e aqui cito o título do capítulo, que eu considero importante: Racismo e os órgãos de comunicação social, do suposto arrastão à brutalidade policial na esquadra de Alfragide. Não só situa o papel dos mídia portugueses na solidificação de um status quo racista e discriminatório, como confronta estruturas de poder que equiparam o racismo ao antirracismo. Evocando as palavras do acadêmico negro Stuart Hall, os autores deste capítulo salientam o seguinte: questionar as suas narrativas é intervir no território ideológico da luta. Também evidenciam, e aqui eu enfatizo essa parte, como o movimento negro e as associações antirracistas em Portugal têm conquistado espaço mediático e produzido efeitos concretos. Nesse sentido, vale a pena ainda adicionar que aceitei, por exemplo, o convite para comentar e apresentar este livro no dia em que ouvi de um aluno na sala de aula que era problemático usar a palavra raça, devido à história de supremacia branca na Alemanha nazista. Ao analisar relatórios de análise política e textos acadêmicos que abordam dispositivos legais para combate à discriminação racial na Europa, desde a década de 80, Silvia Rodrigues Maeso, no capítulo 1, contextualiza historicamente o cenário da minha sala de aula, ao explicar que a palavra raça suscita ainda ansiedades no debate acadêmico, político e jurídico na maior parte dos contextos europeus. Este aluno, por acaso, não era português, era alemão, e por isso veio deste contexto e fez este comentário. Como falar de raça numa diretiva que combate o racismo? Essas ansiedades, e esmiuça Silvia,
tem a ver com noções de raça nas teorias bioculturais racistas do século XIX e XX, geralmente definidas como racismo científico. Silva, no entanto, defende que a discussão sobre o mau uso do conceito de raça está enquadrada por uma forma que impede uma compreensão mais complexa entre raça e racismo. A obra Estado do Racismo em Portugal é também um apelo, um grito de revolta, para que mudanças profundas sejam efetuadas na sociedade portuguesa. A realidade da negação do racismo e o argumento vazio da intencionalidade, como se o racismo não fosse um sistema, uma estrutura opressora, é uma constante no livro como um todo. No capítulo 5, Raça, Espaço pela Mão da Política Local, Anticiganismo, Habitação e Segregação Territorial pela Mão da Política Local, Anticiganismo, Habitação e Segregação Territorial, de autoria das investigadoras Ana Rita Alves e Silva Rodrigues Maeso. Fiz paralelos com o meu próprio trabalho de doutoramento feito na capital do Texas, onde a segregação espacial e racial de negros entre 1928 e 1970, e posteriormente de mexicanos, levou também a uma segregação espacial de informação e conteúdos digitais, aquilo que se chama de deserto mediático, uma área geográfica carente de notícias e informações locais atuais. É uma lacuna da participação de conteúdos digitais na criação, com forte característica espacial, aquilo que se chama de médios locativos. Todos nós geralmente usamos o telemóvel para nos locomovermos através do Google Maps, mas também essa informação digital cada vez mais é produzida para os utilizadores. Para se fazer isso é preciso literacia digital, e o que acontece nessas regiões geográficas, as pessoas não participam e logo passam a viver num deserto mediático. Neste quesito, as perguntas que cabem aqui são: quais serão os desertos mediáticos de Lisboa e de Portugal? Já saberemos os seus nomes? Serão os mesmos, onde há uma abundância ocorrência de discurso de ódio online, manifesta através de tweets geolocalizados, por exemplo? Gostaria de concluir a minha apresentação com alguns passos que considero relevantes para o desenvolvimento da luta antirracista em Portugal. Para tal, destaco, sobretudo, o empoderamento e a inclusão de pessoas racializadas na produção dos mídia e nas tecnologias de informação e comunicação, de forma que o racismo institucional nas universidades portuguesas seja desmantelado, bem como nos órgãos de comunicação social. Nesse sentido, devo dizer que incluir diferentes grupos identitários na redação de vários tipos de mídia é fundamental, mas não é o suficiente. É igualmente importante que os jornalistas e editores da casa sejam também treinados sobre diversidade, a realidade sociológica e histórica de grupos marginalizados, e como abordar esse tema eticamente. Isto é uma das possíveis medidas que os mídia portugueses como um todo denotem a diversidade e evitem a perpetuação de estereótipos ou ideias ligadas, que em muitos casos nem sequer são questionadas, e sobretudo que não caiam na armadilha do tokenismo. A tentativa de incluir mais diversidade nas redações é uma prática que já é presente em vários jornais de referência internacional. Só para citar um exemplo, o The New York Times, por exemplo, tem uma página dedicada à diversidade e inclusão, onde se pode aceder a relatórios anuais sobre a composição da redação deste jornal e da empresa em termos de gênero e etnia. Convém também referir aqui que há artigos científicos feitos em Portugal sobre o tópico específico de diversidade e mídia. No entanto, surgiram há pouco mais de uma década. Há um reconhecimento por parte dos investigadores nessa área de que é preciso pesquisar mais o assunto para que sejam criados instrumentos para aferir e monitorizar a diversidade e para que esses estudos tenham impacto na criação de políticas públicas. A nível de exemplo, só vou citar, vou pular aqui uma parte que tinha incluído, penso que talvez o tempo estou a falar demais. Foi feito um estudo em 2019, há um e-book sobre diversidade e pluralismo nos mídias, em que se constatou que a diversidade é um tema pouco abordado, por exemplo, pela RTP, rede de televisão pública online, quer na RTP1 online, quer na RTP2 online.
E 10 anos antes dessa publicação, outro artigo científico publicado numa revista internacional, mas por professores da Universidade do Minho, já documentava que em Portugal pouca atenção se dava à diversidade nos mídias em geral, mas sobretudo na televisão. Há, portanto, muito que fazer em várias vertentes. Para além de mais investigação, seria importante que as escolas de comunicação e mídia, não só nesta área, mas nesta apresentação enfatizo os mídia e também as escolas que produzem engenharia e tecnologias de informação e comunicação em Portugal, considerassem também a inclusão nos seus programas curriculares a questão da diversidade, através não só da atualização curricular, como também da contratação de minorias étnicas. A diversidade aqui não deve passar só pela inclusão, porque seria uma falácia, mas também e sobretudo pela retenção de minorias. E é esta última que parece ser um dos maiores desafios dentro das instituições que se pretendem fazer isto. Para um programa de diversidade ser eficaz e sustentável, o mesmo precisa se alimentar na representação de role models, ou de pessoas representantes de minorias que estejam em posições de liderança. Nessa mesma lógica, uma prática interessante que eu presenciei quando trabalhei com minorias étnicas nos Estados Unidos são programas de mentoria, que fazem o match de pessoas de grupos minoritários, seniors, que são considerados seniors e com experiência, com crianças ou jovens desfavorecidos e marginalizados. Isso gera um efeito positivo em cadeia de empoderamento. Muitas universidades de topo têm departamentos inteiros que se encarregam de integrar, alinhar e manter a diversidade nas suas escolas. A Universidade do Texas, em Austin, por exemplo, tem um programa, um departamento inteiro dedicado à diversidade, que é um modelo internacionalmente. Também, para citar boas práticas, cito uma universidade inglesa de Westminster, que oferece um curso de mestrado especificamente em diversidade e mídia, com disciplinas, por exemplo, acerca de jornalismo inclusivo, ativismo mediático e sobre a prática específica de reportar sobre a diversidade. Por outro lado, é importante destacar que a criação de plataformas digitais alternativos por pessoas racializadas tem feito frente aos mídias tradicionais dominantes. Ou seja, não precisamos perder a esperança de todo, ou melhor, perdemos a esperança com os mídias tradicionais e nos focamos nos mídias não tradicionais. E aqui cito o trabalho, por exemplo, do AfroLink, do Lado Negro da Força, e há várias pessoas racializadas que têm usado as redes sociais para auto-empoderamento. E acho que é muito importante reconhecermos isso. Os mídias não tradicionais não têm se destacado, ou melhor dizendo, os mídias não tradicionais têm se destacado em oposição às mídias tradicionais. E o empoderamento também passa por aí. Por fim, e já estou a concluir, apoiando-me nas palavras da acadêmica Ruha Benjamin, eu incentivo os pesquisadores sobre raça e etnicidade em Portugal a adotar ideias do Sociologia no avanço do conhecimento sobre a notável durabilidade e destreza das ideologias e práticas raciais. Afinal, a desigualdade social é legitimada pelas mitologias culturais sobre a diferença humana. Histórias que são materializadas através da ciência, tecnologia e até da biomedicina, e que implicam a raça dentro de uma complexa rede interseccional de classificações que inclui classe, gênero, sexualidade, deficiência e cidadania, entre outras matrizes de dominação, aqui para usar um termo da Patricia Collins. Por fim, ao longo dessa apresentação, dei alguns exemplos de instituições de ensino superior e de empresas de mídia, mas espero, muito sinceramente, que a diversidade expanda-se para outros campos e que comecemos a assimilar que a pluralidade amplie o nosso repertório de significados para ler e compreender o mundo. E para concluir, partilho convosco algo que me pergunto muitas vezes.
que é se os diversos setores da sociedade portuguesa tivessem a mesma, ou pelo menos algo aproximado, a diversidade, neste caso a diversidade étnica e racial, que vemos nos campos de futebol, como é que seria a sociedade portuguesa? Muito obrigada pela atenção. Alô. Boa noite a todas, a todos e a todos. Vamos lá. Eu queria muito agradecer o convite para participar do lançamento desse livro. E, de acordo com o convite, também eu estou aqui meio duplo, como doutorando e como Grupo Educar. Então, eu vou fazer uma breve apresentação como doutorando e logo na sequência eu faço algumas considerações como Grupo Educar na minha fala, certo? Então, o que eu queria falar sobre o livro, né? Tipo, é um convite, foi muito bacana o convite também por estar fazendo doutoramento e por perceber, né, o quão importante é essa obra para quem está fazendo uma pesquisa e tem como tema o racismo em Portugal, né? Eu já estou aqui em Portugal há quase 7 anos, né? Cheguei não para ser acadêmico, e fui tentando descobrir o que é que se tinha feito, produzido sobre a questão do racismo, porque eu conheci o racismo antes de chegar na academia, né? E não só pela minha vivência, mas como por outras situações, pelas convivências. E o que eu queria falar era exatamente essa escassez, né? Essa escassez de produção. Aí, observação. Uma escassez de produção, tendo em vista Portugal, tendo em vista todos os entraves dentro da academia, né? E fico pensando nessa produção meteórica nos últimos anos, né? Com foco na temática, o que nos ajuda, enquanto estudantes de doutoramento, a ter alicerces para poder fundamentar as nossas pesquisas. Eu estou falando isso porque parece uma coisa simples, né? Mas não é tão simples quando você quer investigar alguma coisa e tem uma sociedade dizendo que não existe racismo em Portugal, e quando você vai procurar um material, né, científico, dados, constatações, pesquisas, artigos e tudo mais, você tem, obviamente, né, nesses últimos anos, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, o desafio para mim, enquanto doutorando, de fazer a leitura desse livro é um conforto, porque você tem mais uma estrutura teórica que sustente as pesquisas que estão sendo realizadas e futuras, né? E como eu tenho esse posicionamento, né, de estar dentro do campo que eu pesquiso, coordenando um grupo de educação antirracista, eu fico pensando muito na questão, tipo, o que vamos fazer com esse livro? Né? Então, eu acho que... Eu fiz uma leitura também, acho interessante falar isso, né, porque pela densidade do tema, né, pelo desconforto que ele causa, eu fiz uma leitura para não me frustrar e deprimir e paralisar e estacionar, né? Então, eu comecei pelo brilhante prefácio da Tula e saltei para o último artigo do livro, e deixei essa parte mais sólida, essa substância, né? Esse emaranhado de coisas, esses retratos, né? Esses espelhos, né? Tipo, o que é que a gente vai fazer? Uma coisa é pesquisar e escrever, né? O que é que a gente vai fazer com essa obra que entra no mercado, né? Ganha corpo, né? Então, o que é que a gente vai fazer enquanto acadêmico? O que é que a gente vai fazer enquanto pessoas que circulam aqui nesse país, né? Então, o que é que a gente vai fazer com isso? Então, eu trago essa questão, estou falando disso por estar dentro da academia, né? Por ter percebido, antes de entrar na academia, como é que ela mais ou menos funciona, né? Então, fiquei pensando também muito num certo abismo, né? Tipo, fiquei pensando, tipo, como é que a gente pode mastigar esse livro e popularizar os seus resultados, né? Eu fico pensando nos desafios, né? Depois que ele nasceu. Então, fico aí com a sensação do emaranhado que eu já tinha constatado, né? Nos levantamentos, nas leituras,
num emaranhado de coisa que mostra ainda que o projeto colonial, por exemplo, o ditatorial, ele ainda mantém sucesso, né? Ele ainda é reproduzido cotidianamente. Independente se tem um campo acadêmico, ou ativista, ou artístico, atuando contra tudo isso. O que eu fiquei pensando também, enquanto surgimento desse livro, né, que retrata várias coisas, cruzam várias coisas e nos apresenta exatamente essa estrutura muito bem fincada no chão, né? Eu fiquei pensando, tipo, como é que a gente pode aproximar uma obra dessa às recomendações do Conselho Nacional de Educação, né, de novembro do ano passado, ao plano de combate ao racismo, né, tipo, qual é, outra vez, né, o abismo que existe entre esse livro e as recomendações do Conselho Nacional de Educação, né, tipo, o que é que se avançou de novembro até o surgimento desse livro, né? O que é que vai ser feito depois desse livro, em se tratando de uma cobrança que tem que ser pública e coletiva, né, para que aquelas recomendações se tornem ação, né, transformação, alguma coisa desse tipo. Então, eu fico pensando muito nesses embates posteriores ao surgimento do livro, né. E vou ser breve também, porque não é confortável para mim essa posição do acadêmico, eu tenho mais apreço pela outra posição, então eu passo para finalizo nesse mix de doutorando e educar. Eu também fui fazendo a leitura, fiz um exercício que é meio comum no educar, de fazer alguns outros links, eu distribuí isso aqui para quem chegou antes, posso ceder depois, e coloquei aqui um excerto principalmente do último bloco de artigos, que são os horizontes políticos do antirracismo, e gostaria de ler brevemente, aqui são curtinhos, só para instigar essa reflexão do que fazer com uma obra tão sólida a partir de agora, né? Tanto enquanto academia, quanto enquanto sociedade, né? Então, a Beatriz, logo no começo, fala: nega-se ou naturaliza-se o racismo, aceita-se a violência e a opressão, tolera-se o intolerável. Mamadou, na sequência, fala: o imaginário coletivo do passado colonial continua a atropelar o espírito legislador. A Cristina Oldão fala na sequência: para se efetivar a criminalização da discriminação racial, mais do que isso, para efetivarmos um combate sério ao racismo e às desigualdades étnico-raciais, são precisas políticas públicas de ação afirmativa e tudo que elas implicam de reconhecimento consequente. Ou seja, não é só criar as políticas públicas com base em toda essa estrutura teórica, científica, constatações, dados, evidências e tudo mais, né? É toda uma estrutura que vai surgir, tem que surgir depois disso, dessas políticas públicas, né? Na sequência, Anabela, do Grupo Teatro do Oprimido, fala: queremos com o público encontrar propostas para uma sociedade mais justa. Eu destaco isso porque poderia ser uma fala de alguém que não trabalha com teatro do oprimido, né? Se a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que construir alguma coisa com o público, né? Senão a gente fica produzindo coisinhas dentro dos campos e essa transformação coletiva ela não vem. O que me chamou mais atenção, que eu acho que põe aí no jogo as complexidades, né? Porque a gente pode fazer discussões pontuais sem mexer nas complexidades, é o artigo do Caetano e do Pimênio, quando eles falam: muitos de nós não conseguem compreender que partilhamos a condição de sermos afetados pelas lógicas da colonialidade do poder e pelos seus impactos. Lógicas presentes hoje em mecanismos modernos de vigilância e controle continuamente renovados, né? Muitos de nós não conseguem compreender as lógicas da colonialidade dentro e fora da academia, né? Então, era mais ou menos
Foi por isso que eu fiquei meio bagunçado, pensando na potência dessa chamada de atenção, né? O Giovanni, na sequência, fala: tudo depende do que vamos fazer com todas as possibilidades que temos. Né? Então, a gente vai fazer uma coisa com a possibilidade que temos, ou a gente vai fazer várias coisas com as possibilidades que temos? Logo na sequência, Ampuga Kalunga, só coloquei uma questãozinha final das questões que ele lança no final do seu escrito. Ele fala o quê? Afinal, a culpa não é minha? Imagina se todo mundo despertar no mesmo dia. O que é que isso aqui vai virar? Né? E eu estou falando isso, eu estou ouvindo lá do Brasil, hein? E aqui é bem pequeno. Não tem nem para onde correr. Por último, o que é dado e tido como oferecido de bom grado pode ser um excelente instrumento de dominação. E é isso. Logo abaixo tem algumas outras coisas que eu fui pensando enquanto eu fui lendo, né? Puxei um pouco de sardinha para o meu lado, com as referências, obviamente, por ser do Brasil. Acho que algumas pessoas já conhecem, mas por ter uma plateia maioritariamente branca, eu acho que seria bacana. Uns digestivos ao longo da leitura desse livro. E é isso. Quando eu fiquei pensando muito no que fazer, né? Porque antes minha angústia como doutorando era tipo ter alicerces teóricos para sustentar minha pesquisa. E como coordenador educal eu fico com a preocupação de tipo, o que é que a gente vai fazer com esse material empírico que vem à tona, né? Então, trabalhando aí nessas duas questões. Então, para não me alongar muito também, eu queria falar uma coisa desse processo do convite. Falo enquanto Danilo do Educar agora, né? Quando eu recebi esse convite, foi um pouco antes de participar do campo de treino, que foi uma ação, um projeto que foi realizado aqui no meio de outubro. Já tinha recebido o convite de lançamento do livro, e como a gente estava discutindo num nível bem bacana, várias questões, principalmente de privilégio, né, redistribuição de recursos, de oportunidades, de tudo, a gente teve a oportunidade de escutar a dona Alice, que está aqui presente, e imediatamente depois de escutá-la, tomando um cafezinho, eu perguntei a ela se ela tinha disponibilidade e interesse de falar em um outro espaço com pessoas diferentes daquele que eu estava lá, partilhar o que fosse, né? Então, peço desculpa ao formato acadêmico, já pelo fato de trabalhar com a educação, a gente trabalha muito com autonomia e desobediência, né? Sem nada profundo. Então, eu queria, se for possível, dar um espaço para poder chamar a dona Alice para partilhar um pouquinho do que é que tem acontecido, porque eu acho também que, intrigantemente, né, esse lançamento do livro, ele vem junto com o que está na mesa, na rua, né? Então, eu acho que justapor essas coisas é mais complexo, mas a gente tem que estar preparado para lidar com isso também. Certo? Boa noite a todos. Tira a máscara, dona Alice. Boa noite a todos. Chamo Alice dos Santos. Eu sou a mãe do Danny Joy, que faleceu na prisão. Que abertamente eu falo mesmo, porque quem matou meu filho
é os guardas que mataram meu filho. Eu não tenho dúvida disso. Só me falta, só é para estar lá para ver. Mas eu sei que são os guardas que mataram meu filho. Porque esconderam o corpo do meu filho. Se meu filho morreu de ataque cardíaco, eu como mamãe, deveriam me chamar para ir reconhecer o corpo do meu filho. Porque mãe é sempre mãe e pai é sempre pai. Só é uma coisa na vida. Tias são várias. A avó ainda há materno, paterno, mas mãe é só uma mãe. Ninguém deve tirar mãe esse prazer de ver o corpo do seu filho. Depois de 18 dias, quando o presidente da República falou comigo, é que dia 1 de outubro me chamam para ver o corpo do meu filho e para levar a agência funerária para fazer o funeral. Esconderam o corpo do meu filho. De tantos gritos, tanto apelo, a pedir à população, fui à cadeia me diz que meu filho morreu uma morte muito bonita, que, dona Alice, seu filho morreu uma morte muito bonita que eu gostaria de ter. Fomos, encontramos ele na cama morto, com os olhos fechados, a boca fechada, uma mão no peito, outra mão entre o corpo, comando do televisor, chinelo à frente da cama, tudo muito limpinho e bonito. Eu digo para ele na hora, senhor comissário, diz-me que meu filho morreu uma morte bonita. Meu filho nunca tinha problema de saúde. Estou em Portugal desde 24 de novembro de 2010. Nunca meu filho sofreu uma febre ou dor de cabeça. Sempre saudável. Jogava bola normalmente. Estudou. Sempre estudou. Fez 12º ano com uma média de 17. Ele fez... matriculou na faculdade e foi fazer candidatura na faculdade de Estoril. Mas como uma mãe nunca sabe o que filho fazem por trás, ele ajudou os amigos, entrou no mau caminho. Mas que eu tenho certeza que meu filho nunca fumou droga, nunca usou droga. Ataque cardíaco, estava a dizer que meu filho... Ontem eu vou ao tribunal, a senhora me diz que meu filho tinha problema de coração, mas que eu não sabia. Com certeza a senhora mãe não sabia. Seu filho tinha problema de coração. E seu filho tinha epilepsia, e seu filho tinha problema mental. Problema mental quer dizer que eu é que sou doida então, porque eu paro um filho, não sei se eu tenho problema. Tantos problemas que ninguém me diz nada. Se esconderam ele, são assassinos. Porque eu como mamãe tenho direito de saber se meu filho está doente ou não. Esconderam tudo. Agora vem dizendo que a autópsia acusou droga xixi, droga... vários tipos de droga que desde que eu nasci na minha vida eu nunca vi. Nem conheço, não sei, inventaram tantas coisas. E me diz, minha senhora, qual é o motivo que a senhora tem para reabrir o processo? Isso é a resposta que a senhora me diz. Que qual é a conversa que eu tenho para abrir o processo, para reabrir o processo? Eu, me faz pergunta. Como é que uma senhora faz uma pergunta dessa? Eu digo, senhora, compara este exame que fizeram no meu filho. No dia 1, no dia 5 de maio, que a juíza condenou, me disse que meu filho fez esse exame, mandou para o Instituto de Medicina Legal fazer exames. Fizeram o exame, foi condenado no dia 12 de julho, dia 15 de setembro morre, agora acusou um monte de doenças. Outro exame não tinha nada. Não tinha nada. Tem todos os papéis, confirmo, ela própria, depois tem prova? Tenho. Entreguei ela papel. Ela leu e diz, pode ser que não detectou ainda. Um mês. Como é que um mês não detecta problema mental, epilepsia, problema de coração? Como é que um mês não detecta? Se a juíza disse, se ele estava a usar droga, a senhora ia internar ele para fazer uma desintoxicação. E, de repente, quando recebeu o exame, disse, Dani Joy, sabes que não pode mentir perante o tribunal. Os teus exames dizem que você não tem nada. Teu sangue está limpo, a urina está limpa. E estás a dizer que tem dor da cabeça, tem vozes. Estás a brincar comigo, né? E condenou meu filho 6 anos de prisão. Meu filho tinha furtos de telemóvel. Era primário. Um filho de família. Ligaram para mim para mandar ele com pulseira eletrônica para casa. Foram para minha casa. Olharam a casa, disse que casa não aceitaram ele com pulseira eletrônica porque minha casa não tem condições. Eu fui meter num crédito pessoal. Fui comprar uma casa.
Meti no crédito pessoal e tudo mais. Dei o homem 10% da casa. Ele, meu filho morreu, o homem disse que eu perdi dinheiro. E agora, o homem tomou-me 14 mil euros que dei ao senhor de 10%, meu filho morreu, passou tempo de escritura, ele disse que ele já perdeu, que eu perdi o direito. Então, pagar um valor no Caixa Geral de Depósito que eu não comi, nem usufruí, perdi, não tenho casa, não tenho dinheiro, estou a pagar banco. Achas que isso é normal? Ó, mamãe, trabalhadora, nunca fiquei desempregada, sempre trabalhei honestamente para sustentar os meus filhos. Ele se cometeu, ele foi para a cadeia, que seja 20 anos. Ele não, mesmo que julgaram ele errado, porque foi julgado mal. Ele ficava lá para sair são e salvo, né, para tirar meu filho à vida. E de um mês, arquiva o processo. Arquiva o processo, diz que ele morreu de uma morte natural. Mas é mentira. Meu filho tem uma marca bem grande na testa. Esconderam o corpo tanto, para ver se o corpo dele mudava, não me deixaram reconhecer o meu filho. Mas como Deus é maior, uma marca ficou um próprio testa que não tinha como eles limparem. Essa marca bem preta ficou, e tirei foto. A boca do meu filho estava com sangue preso na boca. Tem foto. Roupa que veio de estudo de medicina legal estava cheia de sangue. O homem da agência funerária, eu vi o senhor com a roupa. Perguntei, senhor, a roupa que está aí, né, meu filho? Sim, é teu filho, sim. Mas a senhora, essa roupa não vale a pena, porque tem sangue, porque fizeram a autópsia com roupa. E eu disse, como? Autópsia com roupa, senhor? Eu nunca vi. Ele disse, senhor, mas como se fazia autópsia com roupa? Sabendo que mesmo no filme, em todas as partes eu vejo, tira uma pessoa a roupa na primeira para ver o corpo, põe a roupa lá, ele faz a autópsia, a pessoa fica lá em cima da pedra, nua, com o lençol tapado. Que eu saiba. Não. Minha senhora está enganada. Essa roupa foi feita autópsia. Fizeram a autópsia com roupa e a roupa manteve no corpo dele até que liberaram o corpo que nós tiramos a roupa. E vou queimar. E o homem não me deu a roupa, foi levar a roupa para queimar. E eu perguntei, todo mundo disse, é mentira. Nunca faz a autópsia. O menino ficou 17 dias, 18 dias, no Instituto de Medicina Legal. A roupa ficou toda cheirada. Roupa que o senhor estava com ele, nem dava para parar na sala. Se é uma roupa limpa, nunca tem que cheirar mal. Estava cheirando mal porque tinha sangue. Montes de sangue. Tinha uma toalha branca com sangue, um boxe verde, uma camisola branca e verde, o peito cheio de sangue. Eu vi e tinha um monte de testemunhas que viram. A senhora lá ontem está me dizer que o Instituto de Medicina Legal declarou que não tinha manchas no corpo, não tinha marca no corpo, o corpo estava limpo e a roupa não tinha nada. Estavam todas limpas, roupas limpas sem manchas. Uma mentira de um preso, de um polícia. 1000 verdades da senhora não corresponde. 1000 verdades da senhora não responde. Mas Deus tem olho a ver que a verdade vai aparecer. A verdade, meu filho morreram 2 no mesmo sítio, mas a mãe do outro reconheceu o corpo e fez funeral mais cedo. O meu filho ficou 18 dias. Não me deram o corpo do meu filho. Depois do presidente falar comigo, no dia 31 de setembro, o senhor ia para Santo Tomé, que o senhor me ligou, que dia 1 eu fui ver o corpo do meu filho, que eu fiz funeral no dia 2. Acha normal? Acha justo isso? Não é normal. Se eu soubesse fazer escritura para fazer um livro, eu poderia fazer um livro em homenagem ao meu filho. Homenagem ao meu filho. Porque o meu filho não mereceu essa morte que eu tinha. Eu falei com o meu filho no dia 14. No dia 14, nós falamos. Primeira coisa, dia 1 de setembro ele me ligou, mãe, abriram uma vaga para toda a primeira semana do mês para ter uma visita aos domingos. Ele disse, olha, faz uma marcação para mim já. Ele conseguiu a marcação para dia 3 de setembro. Quando eu cheguei no dia 3 de setembro, o guarda que me respondeu me disse, senhora, seu filho está de solitário. Solitário? Por quê? O que ele fez? Olha, eu não sei, a senhora tem que falar com a doutora dele. Eu disse, ok, seja o que Deus quiser. Se vocês estão a pôr de castigo, ele já está na cadeia, já está de castigo, vocês já que sabem. Cuida bem do meu filho, por favor, né? Tomei meu caminho, fui-me embora.
Ele me ligou à tarde, mãe, vieste? Eu vim. Mas você está de castigo? Ah, mãe, eu não sei o que eu fiz que estou de castigo. Só vieram me buscar no quarto e disse, Dani, vai ficar no solitário, 14, vai ficar no solitário. Não me disseram um dia, eu disse, não, disseram-me que vais ficar até dia 14. Ah, dia 14? Então, quando foi no dia 14, 8h10, meu filho me ligou. Mãe, eu saí agora de castigo. Eu vou tomar um banho agora. Primeiro eu vou comer, vou tomar um banho. Depois eu vou sentar, esticar os pés um bocado para assistir meu programa. Porque ele levou um televisor para ele. Então, ele disse, eu vou agora esticar o pé, mas agora está dizendo que eu tenho que voltar de novo. Disse, não, tu não tens que voltar de novo. Já terminou hoje dia 14. Meio-dia e 35, meu filho me liga. Mãe, o guarda me disse que eu tenho que voltar para castigo de novo. Que meu castigo ainda não acabou. Que eu tenho que voltar de novo. Ele disse, o quê? Tu não tens que voltar mais para castigo. Eu vou ligar para a tua doutora. Se disseram que você vai sair dia 14, como que você vai voltar para castigo de novo? Não pode, você já saiu solitário, não pode voltar de novo, mas então fala com ele. Ele disse, então mãe, eu vou desligar, para não gastar cartão, para a mãe ligar para a doutora, a tarde ele parar para a mãe me dar a resposta. 17h38, meu filho voltou a me ligar, dia 14. Mãe falou com o doutor, ele disse, não. O senhor me guarda me disse, se eu não entrar para o castigo, eu vou se ver com ele. Ele disse, o quê? O guarda te disse isso, a minha sorte? Sim. O guarda me disse que eu tenho que voltar para o castigo. Se eu não voltar, eu vou se ver com ele. No dia 15 me disse que ele morreu. O que é que vocês acham disso tudo? É cardíaco? Meu filho foi matado, claro e abertamente. Não é nenhum preso que matou meu filho. Quem matou meu filho é os guardas. Quanto eu não sei, mas que mataram, mataram. 2, ou 3, ou 4. Eu não sei se isso é por racismo, ou é malvadez. Eu não sei explicar o que é. Mas que está muito mal, está. Na cadeia tem muito falta de respeito. Eu fui para lá, encontraram de ver meu filho desde o dia 12 que meu filho foi julgado, que eu vi ele. Até como ele morreu, que vi ele no dia 1 que eu enterrei. Mas sempre vou. Nunca me deixam ver. Ah, porque ele fez visita para a senhora entregar sua roupa. Ah, porque ele fez visita para a senhora só deixar o televisor. Ah, porque ele fez visita para a senhora deixar o seu relógio. E eu não vi meu filho mais até como ele morreu. No dia 14, meu filho me diz, mãe, tem saudades tua? Eu quero te ver, mãe. Eu quero muito conversar contigo. Vem, mãe, vem acompanhar-me na quinta-feira, que era a visita dele. Eu quero para a mãe vir com uma camisa manga comprida para mim, com meia, e com os bolos e 2 pares de sapato. Um para o sapato que eu tenho aqui para jogar bola, e outros para substituir. Não conseguiu. Eu não consegui ver meu filho mais. Não consegui ver meu filho e não tenho mais resposta para conseguir ficar mais calma. Por isso, qualquer lado ele me convidarem que é para ir a esclarecer a vida do meu filho, eu estarei. Estou disposta de noite ou de dia, sol, chuva, vento. Eu vou. Porque estou à busca da resposta. Eu quero a verdade. Mesmo que meu filho já não venha, mas eu quero que ele descanse em paz. E que eu também descanse em paz. E que todo mundo que está aqui na sala também quer ter a certeza, também na cabeça, para saber o que é que está acontecendo. Mas a justiça vai aparecer. Tarde ou cedo. Obrigada. Obrigada, senhora Alice Santos. José, por favor, para fechar. Depois vamos dar também a vossa apoio. Funciona? Tá. Sim. Boa noite a todos. Vai ser difícil recomeçar depois desse depoimento emocionante, mas irei tentar. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a comentar o lançamento do livro.
O meu nome é José Semente Fernandes, sou advogado, afrodescendente, nascido aqui, portanto, em Portugal, tenho origens cabo-verdianas, e o contributo que quero dar aqui na minha fala é um contributo mais prático, porque não sou académico, e que tem a ver com a minha experiência de vida e com a minha experiência profissional. Vou tentar abordar os vários, no geral, os vários assuntos que o livro toca, nomeadamente as políticas de segurança, o policiamento, de certa forma os órgãos de comunicação social, apesar de ter sido muito bem falado aqui pela minha colega painel. Tocarei também na questão das prisões e aqui a declaração feita pela mãe do Dani encaixam aqui no que vou abordar, e terminarei com um tema que o livro não aborda, que é a lei da nacionalidade, mas que entendo que é uma das maiores atrocidades que o Estado português cometeu contra os filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal e cujas consequências ainda se reproduzem. Começando aqui pela questão do policiamento. O policiamento nos bairros nos bairros autoconstruídos, nos bairros sociais, todos sabemos, o livro também aborda em vários pontos essa questão. É um policiamento feito de uma forma muito mais musculada e os agentes têm, quando o fazem, porque percebe-se muitas vezes, por exemplo, na situação do bairro da Jamaica, vê-se, porque há um vídeo que retrata isso, antes da intervenção, os agentes a calçarem as luvas e vê-se que os fardamentos, a maioria dos fardamentos, nenhum apresentam o nome, e houve até, portanto, novas estratégias em terem o nome trocado, para haver mais dificuldade na identificação, caso prevaricassem na sua operação. Essas zonas são consideradas zonas para os agentes como zonas sem lei. Eu nasci e cresci também num bairro autoconstruído da Amadora, e a minha mãe, que tem a 4ª classe, muitas vezes, quando via da janela as intervenções no bairro, chamava-nos, ainda já éramos adolescentes, e dizia: venham para casa que eles vieram treinar. Portanto, ela tinha a noção de que aquelas intervenções não eram intervenções, inicialmente não, porque inicialmente, e creio que houve um volte-face, se calhar falar também dessa questão do policiamento, houve um volte-face na forma de policiamento dos bairros, porque o policiamento, portanto, um dos modelos de policiamento que os bairros autoconstruídos e os bairros sociais tinham era o policiamento de proximidade, em que, para quem não conhece, agentes da autoridade andavam apeados dentro dos próprios bairros e tinham uma relação com a própria comunidade, portanto fazia-se até dinâmicas entre os agentes da autoridade e os habitantes do bairro. A partir de uma determinada altura, alterou-se esse modelo de policiamento com a justificação de que deveria-se preparar, Portugal que nunca teve, mas para atentados terroristas, porque foi um momento em que a Europa foi assolada por vários atentados terroristas, e criou-se um novo modelo de policiamento muito mais musculado, que são as quadras de intervenção rápida. O que são as quadras de intervenção rápida? São sucedâneos do corpo de intervenção na altura, portanto, as polícias de choque, que
que hoje é chamada Unidade Especial de Polícia, mas cujas quadras foram colocadas à entrada ou em zonas muito perto desses bairros, e que apenas têm o equipamento e não têm a preparação. Um exemplo que demonstra a forma de atuar da hoje Unidade Especial de Polícia, e na altura era a Polícia de Choque, é o episódio da ponte, da manifestação na ponte, 25 de Abril. Portanto, os agentes fizeram um cordão, não avançaram logo, portanto, saiu o negociador, tentou negociar e só fizeram a intervenção em último caso. Portanto, pode-se dizer se foi bom ou má, mas só fizeram a intervenção quase muitas horas depois. Com essas quadras que foram criadas à entrada dos bairros, não há diálogo. Eu um dia estive atentamente a ver uma reportagem sobre situações que estavam, agora não me recordo do canal, sobre situações de violência policial, e o que todas as pessoas se queixavam era da falta de diálogo. O que todos diziam era: chegaram e nem falaram. Porquê? Porque o corpo de intervenção só tinha um quartel em Lisboa. Eu até tive um colega de curso que era do corpo de intervenção da GNR. O que ele nos dizia era que quando fossem chamados e chegassem lá, é porque a via do diálogo tinha terminado, é porque as pessoas que lá estavam não queriam falar, porque tinham tempo para falar com os colegas do carro de patrulha e tinham tempo para dialogar até eles chegarem. E isso hoje em dia, nos bairros sociais, nos bairros autoconstruídos, isso não acontece, porque as carrinhas, essas equipas que foram criadas, estão mesmo ao lado do bairro e chegam 15 minutos após a situação ter ocorrido. E não dialogam, portanto, não chegam a dialogar. Daí eu acreditar que muitos dos atritos que têm acontecido e dessa relação pouco amistosa entre os bairros autoconstruídos, os bairros sociais, e os agentes da autoridade têm a ver com essa nova forma de policiamento que reconhece esses territórios como sendo Portugal, para aplicar as regras, para aplicar obrigações e deveres, mas não os conhece como o território português para respeitar os direitos das pessoas que nelas vivem. Essa forma de atuação, eu conto essa história muitas vezes, traz-me à memória um episódio que aconteceu comigo, em que à saída do bairro, portanto ainda estava no ensino secundário, fui abordado numa operação policial. E achava que tinha se calhar um pouco mais de instrução, de formação, e tentei, de uma forma urbana, perguntar ao agente que me queria revistar a mala do que eu era suspeito. E ele respondeu-me expressamente: um preto é sempre suspeito. Essa frase ficou-me, e só vim a perceber realmente o que ele me queria dizer já depois de me formar como advogado, portanto, em que li um artigo do Código de Processo Penal que estabelece a noção de suspeito, e que eu digo que esse artigo pinta o suspeito de preto. Porque o que diz o artigo, que é o artigo 250 do Código de Processo Penal, é que o suspeito, portanto, que os órgãos de polícia criminal podem proceder à identificação de qualquer pessoa encontrada em um lugar público, aberto ao público ou sujeito à vigilância policial, sempre que sobre ela recaiam fundadas suspeitas da prática de crimes. Até aqui não há problema, mas o problema é o que vem a seguir. Da pendência do processo de extradição, aqui ainda acho legítimo, mas aqui o que vem a seguir, de que tenha penetrado
ou permanência regularmente no território nacional, eu acho que essa parte é a parte em que o pincel e a lata de tinta pintam o suspeito preto. Porquê? Por vários motivos. Portanto, eu nasci em Portugal. E, portanto, como é que um agente da autoridade consegue perceber se eu entrei ou permaneci irregularmente em território nacional? Mas nós vemos muitas vezes, e se atentarem quando virem intervenções dessas, em meios de transportes ou à entrada do metro ou do comboio, portanto, as pessoas que estão encostadas à parede. Portanto, e se for perguntar, vão dizer que é uma intervenção no âmbito da fiscalização de imigração ilegal. Um dia, portanto, encontrei havia uma fiscalização dessas na estação do metro da Amadora Este, e eu perguntei porque também só havia indivíduos negros encostados à parede. Eu, por acaso, até fiquei com a sensação que me iam parar, mas se calhar, não sei se a perceberam ou não me pararam. Portanto, eu voltei para trás e perguntei ao responsável da operação qual era o âmbito daquela operação. E ele disse, portanto, o âmbito da fiscalização ilegal. E eu perguntei-lhe, mas qual era o critério, portanto, como é que os agentes sabiam quem é que era imigrante ilegal ou não. E, portanto, eu costumo dizer que este mesmo artigo coloca-nos numa situação de fragilidade jurídica. Portanto, permite, e daí eu acreditar que aquela expressão tida pelo agente não foi uma expressão inocente. Portanto, foi creio eu, portanto, fiquei com a sensação que é algo que ele aprendeu na escola de polícia e que reproduziu, como se calhar outros agentes ou outros colegas já reproduziram a outras pessoas. Ou seja, o que lhe foi ensinado é que pode sempre parar um afrodescendente, porque depois pode justificar com o artigo do Código que ele era suspeito de ter entrado ou ter permanecido irregularmente em território nacional. Outra questão que critico imenso relativamente a este artigo é que a entrada em território nacional e a permanência em território nacional não são crime. Portanto, é um ilícito de mera ordenação social. E, portanto, o legislador, ao juntar critérios criminais, como é fundada a suspeita de cometer crimes, com critérios contra-ordenacionais, está a criar uma confusão a quem aplica esse direito, a quem utiliza esse mesmo mecanismo para fazer essas operações. E, portanto, é um artigo que critico imenso e que creio que está mal feito e que deve ser alterado. Relativamente às detenções ou às abordagens, aqui posso colocar também, para além dos afrodescendentes, também a comunidade cigana. Acho que são abordados as duas comunidades com muito mais vezes, e de uma forma muito mais agressiva. Quando são detidos e são presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicar a medida de coação, a prisão preventiva é aplicada com muito mais eficácia que em outras situações. Tenho um episódio que costumo contar, portanto, em que num determinado tribunal eu tinha acabado, o meu interrogatório tinha terminado. Nós tínhamos de sair, os advogados, só ia ficar o procurador e o juiz de instrução para iniciar uma nova diligência, portanto, um novo interrogatório judicial. E eu não sei se o procurador se distraiu ou se falou a pensar que eu não estava a ouvir. E ele vira-se para o juiz de instrução e diz: nós vamos ter agora um novo interrogatório, e com um ar de nojo diz: mas são ciganos. Portanto, já estava a passar a informação ao juiz que eram pessoas de etnia cigana, e, portanto, eu parti do princípio que provavelmente a maioria ficou em prisão preventiva, porque é a sensação que tenho,
e costumo dizer que o sistema judicial é muito menos, é muito mais agressivo com as pessoas que pertençam a essas duas comunidades. Para além disso, quando há uma acusação, a qualificação jurídica é feita sempre da forma mais agravada. Portanto, colocam a defesa dessa pessoa logo com agravantes. Portanto, o que dificulta depois em fase a atuação da defesa em fase de julgamento. Para além disso, as condenações são muito mais pesadas e percebe-se muitas vezes isso na forma como são condenados. Por exemplo, e tivemos aqui a mãe do rapaz que faleceu a referir isso. Portanto, o sistema não dá uma segunda oportunidade, porque, para quem não sabe, portanto, quem for condenado, as pessoas que são condenadas, normalmente primários, são condenados a uma moldura penal inferior a 5 anos, que é permitido suspender a pena. E normalmente, quando são africanos e de etnia cigana, a moldura penal, muitas vezes, é de 5,5, 5,2, para evitar que essa pena seja suspensa. E muitas das vezes os 6 anos é para, se recorrer, ficar com 5,5. E muito provavelmente a acusação, não sei o que foi, mas muito provavelmente foi roubo agravado. Não desagravam, colocam sempre ali num patamar acima, e mesmo sendo primário, o sistema não dá uma segunda oportunidade. Relativamente às medidas de flexibilidade das penas, ou seja, após a condenação, o dilema continua. Portanto, as medidas de flexibilização das penas é aplicada com muito menos frequência. Podem não ter essa oportunidade de visitar, não sei se alguma das pessoas que aqui estão já o fez ou não, mas visitar prisões. As prisões, nós temos vários tipos de sistemas. Temos as prisões de baixa segurança, média segurança e alta segurança. E há prisões que são mistas, portanto, têm a média e a baixa. E se tentarmos, portanto, se visitarmos uma prisão de média e baixa segurança, nós vamos perceber claramente como é que fazem que essa distinção é feita. Porque se formos à parte da média segurança, encontramos para aí 80% ou 90% de afrodescendentes e ciganos. Se formos à baixa segurança, portanto, porque normalmente o que acontece é os reclusos, quando entram, estão no início do cumprimento das penas na média segurança, mas depois há medidas com o objetivo de reintegrá-los que vai reduzindo essa mesma segurança e passam a trabalhar, passam a estudar, e normalmente o trabalhar e o estudar já é na parte da média segurança, da baixa segurança. E se formos ver, 80% quando é a média segurança, afrodescendentes e ciganos. Se formos os filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal, a lei da nacionalidade, a primeira, portanto, promulgada por Américo Tomás e por Salazar, uma lei de 56. Essa lei estabelecia que quem nascia em Portugal era português, ponto. Em 81, essa lei foi alterada e o critério predominante passou do ius soli, para quem nasce, para o ius sanguíneos, ou seja, passou a ter-se mais, a lei da nacionalidade passou a dar mais valor ao sangue, portanto, dos pais, do que o ter nascido em Portugal. Então, o que aconteceu foi que a partir de 81 até 2006, quando a lei foi novamente alterada, mas a situação continuou a mesma, os filhos estrangeiros nascidos em Portugal, que os pais não tivessem à data do nascimento mais do que 6 anos legais em território nacional, passaram a ser estrangeiros. Se formos olhar, se nos posicionarmos em 81 e puxarmos para trás os 6 anos, se calhar nem 10% das pessoas
tinham residência, tinham esses tais 6 anos de residência legal, porque a maioria dos cidadãos estrangeiros que chegaram a Portugal, portanto a grande vaga foi em finais dos anos 70, e só vieram homens, portanto não vieram mulheres. As mulheres chegaram depois, portanto dificilmente, e na altura também não havia essa questão de terem autorização de residência para trabalhar, e portanto a primeira coisa que queriam era ter uma casa, ter um emprego e, portanto, para poderem trazer as senhoras. Portanto, desde 2005 e 2006 nasceram em Portugal filhos estrangeiros que muitos deles até hoje não são portugueses. Em 2006 essa lei foi alterada e baixou-se o tempo de residência legal de 6 para 5, mas continuou a não absorver praticamente ninguém. Em 2018 ela voltou a ser alterada e passou de 5 para 2. Mesmo assim, a maioria dessas pessoas que ficaram fora desse regime legal, até hoje, não têm nacionalidade portuguesa. Falo de indivíduos, de pessoas que têm 35, entre 35 e 40 anos e que nunca saíram de Portugal e que muitos deles nem a residência têm, portanto, são ilegais dentro do país de onde nasceram e de onde a lei, o artigo 135 da Lei de Estrangeiros, diz expressamente que não podem ser expulsos, mas também não podem ter acesso à nacionalidade portuguesa, porque essa mesma lei criou um mecanismo, portanto, onde existe uma única possibilidade onde o requisito da não condenação não conta, portanto, porque todas as outras situações um mecanismo da não condenação está presente, portanto, alguém que tenha nascido em Portugal e que tenha sido condenado a uma pena, hoje a lei foi alterada, mas até durante muito tempo ela esteve feita dessa forma, e tenha sido condenado a uma multa, perde o direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, perde o direito deixa de cumprir o requisito da não condenação. Em 2018, a lei foi novamente alterada e passaram para 2 anos, e mesmo assim, nessa altura, a Conservatória dos Registros Centrais resolveu emitir uma circular interna onde definia que só quem tinha nascido depois de 2018 é que tinha direito e quem tinha nascido antes não tinha direito. Só em 2020, com uma decisão de um recurso interposto para o Conselho Consultivo, é que veio uma decisão favorável, e hoje em dia já a lei já abre essa porta, mas existe ainda imensa dificuldade. Portanto, para terminar e para reflexão, desde 81 até agora, em Portugal, vigorou uma lei, ou vigora, uma lei mais prejudicial aos filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal que uma lei promulgada